Bom dia aos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração, culto de gratidão, culto de louvor ao nosso Deus, Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha abençoado, Senhor, e continue a nos abençoar, Senhor, neste dia. Te louvamos, ó Deus, pelo pão que nos alimenta, pelo ar que respiramos, pela vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que nós possamos estar agora com as nossas mentes voltadas em Te adorar, em aprender, em absorver a Tua palavra, Senhor. Fala-nos ao coração, Senhor, através das músicas, através das leituras e através da Tua palavra exposta, Senhor. É isso que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler nesse instante a palavra de Deus. Vamos ler no livro do profeta Naum, no capítulo 1, os versículos de 2 a 7. Naum, capítulo 1, versículos de 2 a 7. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor é Deus ciumento e vingador. O Senhor vinga-se e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e não irá de forma alguma absolver o perverso. O Senhor tem o seu caminho no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes estremecem diante dele, e as colinas derretem. A terra é queimada em sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode resistir diante da sua indignação? E quem permanecerá diante do ardor da sua ira? A sua fúria é derramada como fogo, e por ele as rochas são derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da dificuldade. Ele conhece os que confiam nele. Amém.
orar nesse momento. Nós necessitamos muito orar uns pelos outros. Muitos irmãos aí passando por dificuldades, passando por aflições, pessoas internadas em UTIs, pessoas internadas em enfermarias, pessoas doentes tratando em casa, pessoas enlutadas. Tivemos mais pessoas que perderam seus entes queridos nessa semana, então nós vamos orar. Vamos pedir também, agradecendo pela nossa saúde, pela nossa vida. Vamos pedir para que Deus esteja com o seu povo, para que Deus esteja com a nossa nação, para que Deus esteja com o mundo, cuidando de cada um de nós, transformando essa triste realidade que vivemos para a glória e honra do nome dele. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, para proclamar o Teu louvor, Senhor, proclamar as Tuas maravilhas. Meu Deus, louvarmos o Teu santo nome, Senhor, adorar, dizer que somente Tu és santo, Senhor, que somente Tu és digno de adoração, Senhor, Tu és digno do nosso louvor, Senhor. Meu Deus, que nós possamos entender os Teus propósitos, Senhor, em tudo que vem acontecendo no mundo nesses dias de hoje, Senhor. Senhor, muitas pessoas enlutadas, Senhor, que nós pedimos neste momento que o Teu Santo Espírito continue a confortar cada uma delas, Senhor. Os nossos irmãos que perderam seus familiares, Senhor. Aquelas pessoas, meu Deus, que têm perdido queridos também por outros motivos, acidentes, Senhor, por crimes. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha confortar, Teu Santo Espírito conforte a cada coração, a cada lar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que a Tua mão poderosa, que a Tua mão curadora esteja visitando a cada leito de UTI, Senhor, a cada enfermaria, a cada pessoa acamada, Senhor, cuidando, meu Deus, restaurando a saúde de cada uma delas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor faça verdadeiro milagre, Senhor, na vida de muitos que estão sem esperança, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é capaz de fazer isso. Nós cremos, meu Deus, que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável àqueles que fazem a Tua vontade, Senhor. Nós cremos que o Senhor é capaz de restaurar. Nós também cremos, Senhor, na Tua soberania, Senhor. Por isso também nós nos rendemos aos Teus desígnios, Senhor, aquilo que o Senhor tem realizado na vida do Teu povo, aquilo que o Senhor tem permitido acontecer no meio do Teu povo, Senhor, para que nós possamos nos aproximarmos de Ti, para que nós possamos nos fortalecer, Senhor, para que nós possamos ter maior comunhão contigo, maior busca pela Tua palavra, maior busca, Senhor, pela comunhão com o Teu povo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que têm passado por momentos difíceis financeiros, crises conjugais, Senhor. Nós, em uma pesquisa, lemos, Senhor, que muitos lares já foram desfeitos, Senhor, nesse momento em que as pessoas buscam o isolamento social, Senhor. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor restaure esses lares, que o Senhor esteja trabalhando nos nossos lares, para que as famílias sejam fortalecidas, Senhor, para que as famílias sejam fortes, sejam unidas e sejam, Senhor, um espelho, meu Deus, daquilo que o Senhor quer para a Tua igreja, que nós possamos ser assim também, Senhor. Que o marido possa dar a vida pela sua esposa, Senhor, que ele possa ser a cabeça do seu lar, Senhor, que a esposa junte nessa missão, Senhor, de cuidar da família, Senhor. Nós sabemos ali que ela é uma adjuntora, uma ajudadora, Senhor, nessa missão, nesse propósito, Senhor, Teu. Senhor, sabemos que os filhos são heranças muito, muito preciosas, Senhor, tem dado, Senhor, que nós possamos saber cuidar dos nossos filhos, tratar, ensinar, e que eles possam, meu Deus, através de nós, através do nosso exemplo, ter comunhão contigo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pela vida dos profissionais que têm perdido seus trabalhos, Senhor, pelas empresas que têm fechado, Senhor, para que haja restauração também nesse campo, Senhor, para que as pessoas tenham seu sustento, tenham como se alimentar, tenham como procurar providenciar uma maneira mais digna para as suas vidas, Senhor. Não nos deixe cegos, Senhor, quanto aos nossos irmãos que necessitam de auxílio, Senhor. Nós temos nos colocado à disposição dos irmãos,
temos anunciado aqui, meu Deus, mas abra os nossos olhos, talvez aquele irmão que é mais tímido, não tenha a coragem de nos procurar, meu Deus, dê a ele esse ânimo, dê a ele essa confiança em nós, Senhor, e também que nós possamos ter essa sensibilidade, Senhor, de ver irmãos tão necessitando. Esteja, meu Deus, com o teu povo, esteja com a palavra que será estudada, fala aos nossos corações, Senhor, esteja abençoando a vida do pastor Lodomiro, de sua família, Senhor, abençoando o seu lar, dando a ele o sustento necessário, Senhor, dando a ele a proteção, Senhor, da sua saúde, e que ele possa realmente, Senhor, fazer a tua vontade no que é relacionado ao teu povo. Senhor, esteja também com as outras igrejas que proclamam e pregam o teu santo nome, Senhor. Essa é a nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, João, capítulo 15, versos de 1 a 11. João, capítulo 15, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa.
O cultivo dos vinhedos ele era importante para a vida naquela época, para a economia de Israel. O templo de Herodes também era decorado com uma videira de ouro. Então, ao usar a metáfora, Jesus recorreu a essa imagem em que todas as pessoas conheciam. Então as pessoas olhavam e sabiam a representação da videira, sabia do que se tratava. Interessante que a fim de apresentar a sua vontade, querer mostrar que Jesus queria dizer, ele usa 4 elementos para tirar proveito desses ensinamentos. E nós vamos ver esses 4 elementos. O primeiro elemento é a videira. Há 3 tipos de videira nas Escrituras: a videira do passado, do futuro e a videira presente. Então a videira do passado ela refere-se a Israel como nação. Num ato de graça, da sua maravilhosa graça, Deus transportou Israel ali para Canaã e deu à nação todos os benefícios possíveis e imagináveis para aquela nação. Isaías 5,4 diz assim: que mais podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Então, se há uma nação que teve tudo o que precisava, essa nação para ser bem sucedida era Israel. Mas a videira de Israel produziu frutas bravas. Ao invés de praticar justiça, praticou a opressão. Ao invés de produzir retidão, produziu iniquidade e clamores de aflições de suas vítimas. Então Deus teve que tratar a nação de Israel com rigidez, castigando a nação de Israel. Mas a disciplina que Deus impôs ali não teve resultados duradouros. Então, quando o próprio Filho de Deus veio cuidar da vinha, ele foi expulso e morto. Lá em Mateus 21, 33 a 46 diz sobre isso. Então, Israel é a videira do passado. Aí também tem a videira do futuro, a videira da terra, em Apocalipse 14, de 14 a 20. Refere-se ao sistema do mundo gentil, de como ele trata, de como ele vem amadurecendo, de como ele vai caminhando para o julgamento de Deus. Os cristãos são os ramos da videira do céu, mas os incrédulos são os ramos da videira da terra. Os não salvos, eles dependem do mundo para receber o seu sustento, para encontrar a satisfação. Só que nós sabemos que essa satisfação ela não é duradoura. Então, enquanto nós os cristãos dependemos exclusivamente de Jesus Cristo. Então a videira da terra ela será destruída quando Cristo voltar. E a videira do presente é o nosso Senhor Jesus Cristo e inclui obviamente seus ramos. Ele é a videira verdadeira. Existem outras videiras, mas ele é a verdadeira. As outras são cópias, não são originais. E como cristãos, nós não devemos viver de substitutos. O simbolismo da videira e dos ramos é semelhante àquele da cabeça e do corpo. Então nós temos um relacionamento vivo com Cristo. Nós temos um relacionamento eficaz com Cristo. Tinha um casal que tinha uma videira em casa e ela não parecia nada com as videiras que até hoje são cultivadas lá em Israel. Ela era frágil, se quebravam com facilidade. Então as vinhas que encontramos ainda hoje em Israel são videiras fortes, são vinhas fortes, onde os galhos dificilmente, quando eles estão maduros, eles conseguem ser quebrados sem danificar a própria vinha. Então nossa união com Cristo é assim, ela é uma união viva, que nós podemos dar frutos, que nós podemos ter uma união afetuosa, por isso podemos desfrutar nosso relacionamento com Ele também de uma união duradoura e por isso não precisamos temer. Então Jesus Cristo, Ele é a videira, esse é o primeiro elemento que Ele quis representar. O segundo elemento são os ramos. Um ramo sozinho é um ramo frágil, ele é imprestável, servindo apenas para ser queimado. Isso está escrito lá em Ezequias. Lá em Ezequiel 15. O ramo ele não é capaz de gerar a própria vida, mas ele tira a vida da videira, ele recebe a vida ali da videira. E a nossa comunhão com Cristo por meio do Espírito que nos permite dar frutos. Muitas imagens de Cristo e dos cristãos apresentadas na Escritura
elas enfatizam esse conceito importante de unidade e comunhão, de união, o corpo e seus membros, lá em 1 Coríntios 12, a noiva e o noivo em Efésios 5, 25 a 33, as ovelhas e o pastor, que nós vimos na mensagem passada em João 10. Então, um membro que é separado do corpo, esse membro morre. O casamento cria uma união, mas ela exige amor, ela exige devoção diária para manter essa comunhão. E o pastor que traz as ovelhas para o rebanho, as ovelhas precisam seguir o pastor, precisam receber a sua proteção. Então essa comunhão, essa ligação que a Bíblia traz, essa ligação que traz os ramos com a videira. Quanto mais descobrimos que somos apenas ramos, irmãos, melhor será o nosso relacionamento com o Senhor. Quando nós descobrimos que nós podemos nos relacionar, nós veremos as nossas fraquezas, nós confessaremos que necessitamos da força da videira, da força de Cristo. E a palavra aqui, permanecer, ela é usada 11 vezes em João 15, de 1 a 11. Permanecer significa manter a comunhão com Cristo, de modo que Ele trabalhe na nossa vida e por meio dela. Nós temos que nos permanecer ligados a Cristo, para que Ele esteja trabalhando. Então, sem dúvida, inclui a palavra de Deus, inclui a confissão dos pecados, para que a gente possa servir a Deus sem nenhum empecilho, para que essa comunhão com o Senhor seja uma comunhão real, uma comunhão genuína. Ela também inclui a nossa obediência, porque Ele nos ama e nós devemos obedecer a Ele. Mas como nós saberemos que nós estamos permanecendo em Cristo? Há evidências específicas que mostram de maneira assim, bastante clara, bastante inconfundível. Em primeiro lugar, nós permanecemos em Cristo porque produzimos frutos. Essa é uma evidência clara. Se você está produzindo frutos, você está permanecendo em Cristo. Em segundo lugar, nós sentimos o Pai nos podando para que nós possamos dar mais frutos. Então, se você está dando frutos e está sentindo que Deus está te podando para você dar mais frutos, você está permanecendo ligado à videira. Então, o cristão que permanece em Cristo, ele recebe orações, ele recebe resposta a respeito das suas orações. Ele experimenta o amor de Cristo cada vez mais e ele também expande esse amor de Cristo, recebido de Cristo, a Cristo e as outras pessoas. E também experimenta a alegria, João 15, 11. Então essa relação de permanência, ela é natural para os vinhos e para os ramos e para a vinha. Mas ela não deve ser cultivada na vida cristã como buscando o resultado, pois ela não se desenvolve automaticamente. Permanecer em Cristo exige adoração, meditação na palavra, exige sacrifício, exige serviço, e cada uma dessas coisas nos traz muita alegria quando nós fazemos em amor a Deus, quando nós estamos ligados à videira. Então, uma vez que começamos a cultivar essa comunhão mais profunda com Deus, irmãos, não temos desejo nenhum de voltar àquela vida de cristão improdutivo, aquela vida de cristão que entra na igreja, que sai na igreja, que vai para casa, que vai para o trabalho e não produz nada. Então nós somos os ramos ligados à videira que é Cristo. Terceiro elemento que Jesus usa é a do agricultor. A responsabilidade aqui do viticultor, que é como chama aquele que cuida das videiras, esse é o trabalho do Pai. Jesus relaciona isso falando, não, essa parte aqui é o trabalho de Deus Pai. Ele quem limpa, Ele quem poda os ramos para que nós possamos produzir frutos. Muitos cristãos pedem a Deus, falam, olha, Deus, me ajuda, eu quero produzir frutos, eu quero trabalhar para Ti, mas esquecem desse processo de poda, onde Deus vai podando, vai trabalhando as nossas vidas, e isso tem que acontecer para que a nossa oração seja respondida. Então o processo de poda, ele é o mais importante do cultivo, e quem cuida disso deve ser devidamente treinado, pois se eles não forem habilidosos, eles podem ali destruir uma plantação inteira.
Então, em alguns vinhais, as pessoas que são responsáveis pela poda são treinados de 2 a 3 anos para saber exatamente onde cortar, quando cortar, qual o ângulo correto de fazer os cortes, fazer as podas. Então, pelo fato de Deus nos amar, Deus nos poda, Ele nos estimula através das podas a darmos mais frutos para a sua glória, para a glória de Deus. Se os salmos pudessem falar, obviamente eles confessariam ali que o processo de poda é doloroso, é sofrido, mas também expressariam a sua alegria em produzir com mais abundância e qualidade mais frutos. Você já passou por isso, nós já passamos por isso. No momento em que Deus nos poda, Deus ali está nos ensinando a maneira como devemos nos portar, a maneira como devemos produzir os nossos frutos. Então Ele faz isso por amor. Então o momento em que o Pai mais se aproxima de nós é quando está nos podando, porque por muitas vezes Ele remove ali a madeira que não está a madeira que está morta, que está causando problema. Ele busca ali recortar as coisas na nossa vida que não estão alinhadas com a vontade dele, para que aí a gente livre dessas coisas, ou dessas naturezas que temos como homem, livre delas, a gente possa realmente voltar à palavra do Senhor e produzir frutos, termos vigor espiritual, removendo ali elementos nocivos, e Ele também remove até coisas boas. Ele poda coisas boas para que nós possamos experimentar coisas melhores ainda. Então, sem dúvida, essa poda é dolorosa, mas ela também é muito proveitosa. Talvez nós não gostamos dela, mas certamente a poda ela é muito, muito necessária. O Pai nos poda usando a palavra de Deus para nos convencer do pecado, para nos purificar dos nossos pecados. Em outras ocasiões, Ele precisa disciplinar. Nós vemos ali em Hebreus 12, de 1 a 11, fala sobre isso. A poda como em forma de disciplina. A dor realmente ela é grande quando a gente precisa remover algo que é precioso para nós. E não nos enganemos, nem tudo que é precioso é necessário para nós. Nós temos muitas coisas que nós tomamos como preciosas, mas são prejudiciais para as nossas vidas, que nos colocam à parte da palavra de Deus, à parte da vida que Deus quer que nós tenhamos. Então, quando nós deixamos essas coisas, ainda que preciosas, sermos removidas, nós produzimos mais, e o Pai vê isso, que nós estamos produzindo mais e com mais qualidade. Quanto mais permanecemos em Cristo, mais frutos produzimos, e quanto mais frutos produzimos, mais o Pai nos poda para que possamos produzir com um nível maior de qualidade, irmãos. Nós temos visto aí muitos trabalhos que a gente realiza, que outras igrejas realizam, e a gente vê que uns frutos são diferentes de outros. Você pode reparar que quando nós somos podados, os nossos frutos que nós damos, eles são frutos assim com mais crescimento, mais cuidado, mais alimentado. Quando nós não estamos podados, nós produzimos frutos, mas a qualidade desses frutos tendem a ser menores. Então, quanto mais estamos em Cristo, mais fruto produzimos. Quanto mais produzimos, mais Deus nos poda. Se o ramo não receber cuidados, ele vai produzir vários cachos, e vários cachos, e vários cachos, mas sem a qualidade necessária que Deus espera de cada um de nós. Deus é glorificado não apenas pela colheita, mas pela quantidade e excelência dos frutos, e por isso que Ele tem nos podado. E quarto elemento que Jesus usa nesse texto que lemos são os frutos. A palavra resultado, ela aparece com frequência nas conversas entre obreiros, entre pastores. Perguntam como é que está o resultado da sua igreja, mas esse não é um conceito bíblico. Nós deveríamos perguntar como são os frutos da sua igreja, uma vez que resultado ela tem a ver assim meio que qual o resultado da sua empresa? Ela tem a ver com lucros, com coisas materiais.
Frutos têm a ver com organismos vivos, são frutos produzidos, então a produção ela exige tempo, ela exige cuidado, ela exige ali bastante atenção, bastante acompanhamento para que se produza uma colheita boa. Nós temos visto aí o irmão Weber com a sua plantação, ele mostrou ali no começo e hoje ele está colhendo os frutos. Por quê? Porque teve tempo, teve cultivo, teve cuidado em cada momento da plantação, e é assim que os frutos precisam ser cuidados. É preciso lembrar, irmãos, que os frutos eles não são para consumo dos ramos, mas para que os outros possam aproveitar. Não se deve produzir frutos para nós mesmos, mas para servir aos outros. Como é bom quando a gente produz frutos e vê que esses frutos estão produzindo outros frutos, estão servindo a obra de Deus de maneiras diversas, não apenas nos servindo, mas estão servindo ao reino. Então não se deve produzir frutos para nos agradar, mas para agradar aos outros, para alimentar aos outros. Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos. Os lábios dos justos apacentam a muitos. Então é necessário que nós possamos ter essas pessoas que alimentam os outros. A Bíblia fala de vários frutos espirituais. Em Gálatas 5, 22 e 23, lá são os mais conhecidos. E quando levamos outras pessoas a Cristo, nós estamos produzindo frutos. Em Romanos 1, 13 fala sobre isso. Quando somos parte da colheita, estamos produzindo frutos. João 4, de 35 a 38. Ao crescer em santidade e obediência, Romanos 6, 22. Paulo considera as ofertas ali dos cristãos frutos de uma vida consagrada, em Romanos 15, 28. O fruto do Espírito, que eu falei aqui agora, Gálatas 5, 22 e 23, ele é o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo a outros. Então Gálatas 5, 22 e 23 é muito importante, ela está mostrando ali, ele está mostrando o seu caráter, ele está mostrando ali você glorificando a Deus e mostrando a realidade de Cristo aos outros. Então ele usa todas as áreas que um fruto pode usar. Nossas boas obras, nosso serviço dessa vida de permanência em Cristo também são frutos, lá em Colossenses 1:10. E o louvor que vem do coração e dos lábios também é fruto para a glória de Deus, Hebreus 13:15. Mas muitas dessas coisas podem ser falsificadas pela carne. Porém, mais cedo ou mais tarde, elas vão ser descobertas. Nós podemos produzir frutos artificialmente, mas eles não darão outros frutos. Serão falsificados, serão descobertos. E aí, quando a verdade vier, nós veremos que aqueles frutos ali não tiveram utilidade alguma. Muitas vezes as imitações dos frutos que os humanos criam, eles podem até produzir, mas ele não tem continuidade, ele não tem a condição de se reproduzir. Mas os frutos do Espírito, eles se reproduzem sucessivamente. Pode olhar, quando há o Espírito Santo de Deus, o fruto ele age no fruto, e esse fruto frutifica e vai gerando frutos e mais frutos. Então, um verdadeiro ramo ligado à vinha, ele sempre dará fruto. Ele sempre dará fruto. Onde há vida, irmão, sempre há fruto. Se o ramo não tem frutos, torna-se imprestável. Ele é imprestável. Então, portanto, assim, ele é lançado fora e é queimado. É importante aqui que Jesus ele não está ensinando que cristãos verdadeiros eles podem perder a salvação. Isso iria totalmente contrário à sua palavra. Depois leiam lá João 6, 37, 10, 27 a 30. Então não é disso que ele está falando. Aqui ele está ensinando uma verdade central. É que a vida do cristão ela deve ser produtiva. Isso que ele está ensinando. Então assim como o ramo sem frutos, ele não tem proveito, um cristão também que não tem frutos, ele para nada contribui. E o que é necessário, é preciso trabalhar
com esse cristão. Ambos devem ser tratados, tanto aquele ramo que não produz fruto, como o cristão também, que não frutifica, que não desenvolve, que não contribui em nada para a igreja. Ele precisa ser trabalhado. O cristão. Encerrando, o amor, a alegria e a paz são 3 frutos do Espírito citado lá em Gálatas 22 e 23. Nossa permanência em Cristo, ela deve produzir amor, ela deve produzir alegria, deve produzir paz no nosso coração. Uma vez que nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Uma vez que nós guardamos os seus mandamentos, nós permanecemos em seus ramos e experimentamos de maneira mais profunda o amor de Jesus, o amor de Deus. Em várias ocasiões ao longo do Evangelho, inclusive de João, nós vemos Jesus falando sobre o amor do Pai por ele. Mas só que nós enfatizamos muito o amor de Deus pelo mundo, o amor de Deus pela igreja. Nós esquecemos de como Deus trata o Filho. Então, pelo fato de o Pai amar o Filho, Ele colocou todas as coisas na mão do Filho, lá em João 3,35. Ele revelou todas as coisas ao Filho, João 5,20. O Pai ama o Filho desde a fundação do mundo, João 17,24. Ele amou o Filho quando morreu na cruz, João 10,17. Então, o mais impressionante é que cristãos de hoje podem experimentar pessoalmente esse mesmo amor que Jesus recebeu. Jesus orou para que o amor com que me amaste esteja neles, os discípulos ou os cristãos de hoje. João 17,26. Então ele orou para que o amor que Deus teve por ele estivesse em nós. Então, como ramos de videira, nós temos o privilégio, nós temos a alegria de permanecer em Cristo e a responsabilidade de dar frutos. Se você tem vivido como crente e não se encaixou, para você isso aqui é uma figura estranha, você não reconhece Cristo como a videira, você não se reconhece como os ramos, você não reconhece os seus frutos, você não reconhece que está sendo podado por Deus, é necessário que você dobre os seus joelhos e que você ore a Deus, pedindo para que Ele te perdoe por andar distante da comunhão dEle, para que Ele faça reviver a alegria da salvação em Cristo Jesus no seu coração. Se você ainda não conhece Jesus e quer conhecer esse Jesus, quer ser ligado a essa videira, você quer permanecer firme, você quer ter vida dessa videira, você quer ser podado por Deus para que você seja uma pessoa, um cristão melhor, para que você dê frutos, entregue a sua vida para Jesus, confie nele, para que você tenha essa paz, esse amor, essa alegria que a palavra nos descreve, esse amor que Deus teve pelo mundo, mas que a gente vê como Deus amou o Pai, amou o Filho, quantas coisas Deus Pai fez pelo Deus Filho, o quanto Ele amou, Ele se revelou, Ele cuidou. Então, é esse o amor que nós recebemos de Deus, esse é o amor que nós estamos aqui trazendo para que seja oferecido, Ele é oferecido para você, para que você apenas aceite o sacrifício que Jesus fez lá na cruz por amor, morrendo e ressuscitando e vencendo a morte, derramando seu sangue na cruz, a rude cruz, a vergonhosa cruz, para que você tivesse vida. Basta crer e aceitar a Jesus como Salvador. Se você crê, se você tem Jesus, se você quer ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça uma oração pedindo para Ele o perdão dos seus pecados, reconheça os seus pecados, reconheça que você está vivendo uma vida que você não tem agradado a Deus, peça a Ele perdão pelos pecados, peça a Ele orientação, peça a Ele para que Ele te dê a vida eterna e crê em Jesus, você e a sua família precisa crer também para que vocês sejam salvos. Isso que a palavra de Deus nos diz. E nós como cristãos, como crentes, talvez uns crentes recentes, outros crentes mais antigos aí com 40 anos de cristianismo, que nós possamos entender que nós devemos permanecer firmes em Cristo
devemos permanecer na leitura, devemos permanecer na comunhão, na oração, no amor em Cristo. Nós possamos dar frutos, vamos analisar se estamos dando frutos ou não, a qualidade desses frutos e se Deus tem nos podado, se Deus tem realmente ali entendido que nós precisamos ser podados, nós nos colocamos à disposição dele como ramos da videira, então devemos pedir para que ele nos pode. Muitas vezes vai doer, muitas vezes não vai ser agradável, mas vai ser necessário para que ele trabalhe na nossa vida, para que nós possamos ter paz, alegria e o amor de Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós neste domingo. Que nos dê um domingo agradável, um domingo de vitória. E hoje à noite nós teremos o nosso culto presencial. Hoje às 19 horas na Igreja Batista Vida e Paz. Você que já deu o seu nome, acompanhe aí nas redes sociais. Acho que faltam 4 pessoas apenas para confirmar. Se você não confirmou, confirme. Se já acabou as vagas, acompanhe, porque nós vamos transmitir através dos canais da igreja, através do Facebook, através do YouTube. A gente está tentando transmitir através do YouTube, mas através do Facebook é certeza. Então estejam orando, participando dos nossos cultos. Quarta-feira nós temos culto às 20 horas e nós temos as devocionais às 6 horas da manhã e às 20 horas da noite todos os dias. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Tenhamos um domingo muito abençoado e nos vemos à noite às 19 horas na Igreja Batista Vida e Paz ou então nos canais da igreja. Fiquem com Deus.